E é neste clima assim tão gostoso que nós vamos passar a parte final do nosso jantar hoje. Quero convidar o Dr. Rogério Greco para que fique aqui pertinho de mim um instante. Dr. Rogério Greco é procurador de Justiça no Estado de Minas Gerais, professor de Direito Penal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a conhecida EMERGE. Ele é professor do curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Estado de Minas Gerais, é fundador de duas instituições importantes para os cultores do direito, o Instituto de Ciências Penais, e é fundador da Associação Brasileira dos Professores de Ciências Penais. Ele é mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutorando em Política Criminal pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Este homem que nos honra hoje com a sua presença, que nos honra com a sua palavra, e esse homem, um homem humilde, pelo pouco pude conversar com ele, mas um homem que tem uma bela história. Ele vai nos contar a sua história, a história da sua vida. Obrigado pela presença, por aceitar o convite da Adonep. Vai ser muito bom. Por favor. Boa noite. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu não fico intimidado de falar na frente de pessoas, não fico intimidado de falar na frente de autoridades. Isso não é um problema para mim. Não é um problema. Tem 15 anos que eu faço isso. Agora, estar aqui falando de Jesus é outra coisa. É outro nível. Tem nada a ver com as brincadeiras que a gente faz em direito penal, com as teorias que a gente cria que não resolvem os nossos problemas. Tem nada a ver, é outra coisa. E eu estava vindo para cá e estava ali no carro passando por alguns lugares assim que lembraram a minha infância, minha adolescência aqui no Rio. Sou carioca, mas tem 18 anos que eu moro em Minas. E Deus estava me trazendo à memória assim tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Falando assim, filho, você lembra disso? Você lembra daquilo? Você lembra quando chegava na padaria e ficava doido para alguém comer um cachorro quente, um sanduichinho qualquer que o sujeito da padaria colocasse o ketchup em cima do balcão? Porque eu e a minha turma, a gente só comprava um pão de sal. E ficava doido para o cara colocar o ketchup, porque era pão com ketchup. Isso dava uma felicidade na gente. E o sujeito escondia o ketchup. E Deus foi me revelando, sabe, me mostrando assim um monte de coisa. O que eu fazia antigamente, aonde Deus me colocou. Eu estava conversando com a Érica aqui, uma colega que a gente encontrou acho que foi em Brasília, agora é. E assim, eu dando uma palestra no Superior Tribunal Militar, e até falei brincando, beijei até o ministro lá. E assim, eu fico pensando, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sei quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. E por que o Senhor está fazendo isso comigo? Sabe, essas coisas, Deus tem feito coisas grandes na minha vida sem eu merecer. Eu não mereço absolutamente nada. Não mereço nada. E hoje eu vim aqui falar com vocês exatamente isso, exatamente o que Deus tem feito na minha vida. Eu cresci aqui no Rio, minha adolescência foi uma adolescência, não vou dizer que
muito complicada, mas também não foi uma adolescência santa. Nem posso falar muito que o coronel está aqui, quase prendeu o irmão Luiz quando ele falou que tinha um R15, né? Tinha, já não tem mais. Hoje ele é livre em Jesus, irmão. Amém, é verdade. Deus fez ali desarmamento para ele. E eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. E assim, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu fui bode despachante, colhi cartaz em poste, entreguei papelzinho na rua. E Deus foi me moldando desde muito cedo. E eu fui crescendo, com 17 anos entrei numa faculdade de Direito. E quando eu entrei naquela faculdade, num período da noite, no turno noturno, eu entrei naquela escola, naquela faculdade de Direito, do jeito que eu andava, de chinelo, bermuda, camiseta. Quando eu entrei naquela faculdade, vi a turma toda de terno e gravata, do jeito que vocês estão aqui. E aquilo me deu um baque tão grande, aquilo para mim foi um choque tão grande. Eu não estava acostumado com aquele tipo de coisa. Eu estudei a vida inteira no Colégio Pedro II, não sei se vocês conhecem o Colégio Pedro II. Eu tinha minha turma, né? Eu tinha o meu grupinho, a gente andava, a gente tinha uma maneira de ser, uma maneira de se vestir. De repente eu entro na faculdade de Direito, eu fiz Direito por um grande lance. Deus me revelou por que eu tinha que fazer Direito. Porque não caía matemática no vestibular. Essa foi a minha opção. Deus é bom, irmão, ele sabe que eu não conheço matemática. E eu fiz Direito porque eu não tinha matemática. As pessoas falam, por que você fez Direito? Eu fiz Direito porque não tinha matemática. Tem negócio de teste psicotécnico, não tem nada disso. Fiz Direito porque não tinha matemática. E entrei naquela faculdade de Direito com 17 anos. Cheguei naquele turno à noite, aquilo me deu um baque tão grande, não estava acostumado com aquele tipo de coisa. E eu saí dali daquela sala imediatamente, fui direto na secretaria da faculdade. E fui perguntar se tinha seleção para time de futebol de salão, que na época a faculdade tinha um time de futebol de salão. E, assim, modéstia à parte, eu jogo direitinho, né? Assim, quem me conhece acha que eu sou uma mistura de Ronaldinho com Romário. Assim, eu não falo nada de mim, não gosto de falar coisa de mim, né? Eu estou dizendo que as pessoas dizem. E fui fazer um teste, né, de futebol na faculdade e fiquei jogando. 2 anos eu perdi da faculdade jogando futebol. 2 anos. Eu mal entrava na sala de aula. Eu entrava, assinava a lista de presença e ia jogar bola. Ou assinava a lista de presença e ia jogar ping-pong. Mas Deus sabe o que faz. Porque ninguém é maduro aos 17 anos. Né? Homem assim até é mais difícil amadurecer. Tem homem que vai do verde ao podre sem passar pelo maduro. Né? Assim, acontece, né? Acontece. É assim, às vezes acontece. Eu não estou dizendo que é a regra, mas eu estou dizendo que às vezes acontece. Mas eu fiquei 2 anos, eu perdi 2 anos na minha faculdade. Deixei de aproveitar, na verdade, por imaturidade. Nos 2 últimos anos, minha ficha caiu, eu comecei a estudar, me formei, e aí veio o grande dilema do advogado. Devem ter muitos profissionais do direito aqui, muitos advogados aqui. E assim, eu não sei o que aconteceu com vocês, quando vocês se formaram, mas comigo, o que aconteceu foi que eu não tinha clientes. Eu não tinha cliente. Eu tinha um escritório, eu e um amigo de faculdade. No final da faculdade nós montamos esse escritório. Nós inicialmente éramos 12, 13, alguma coisa assim. Não entrava cliente nenhum no escritório. O primeiro cliente que entrou no escritório, ninguém se preocupou em pagar a despesa, todo mundo já aqui. Eu falei, meu irmão, tem que pagar as coisas. Não, tem que dividir. Eu falei, não pode ser assim, né? Tem que pagar as coisas primeiro. A sociedade se desfez no 3º, 4º mês e ficou um amigo, né? Um grande amigo que eu tenho aqui no Rio, a Bíblia fala que tem amigo mais chegado que irmão. E eu até, infelizmente, convidei o Cláudio, ele não pôde vir aqui, tinha um probleminha, mas eu queria tanto que o Cláudio tivesse. E montamos o escritório e ninguém nos procurava. E o Cláudio, ele tinha um outro emprego, ele tinha como se manter, e eu não. Meus pais eram separados. Meu pai, assim, foi muito ruim com a minha mãe. Eu não guardo mágoa do meu pai, não guardo mesmo, mas assim, eu acredito que até isso foi Deus moldando meu caráter mesmo, sabe? Amassando barra para que eu pudesse amadurecer. Passar pelo maduro, ainda não cheguei ao podre, né? Eu estou assim. Mas enfim, Deus foi trabalhando comigo. E
E a gente tentava trabalhar como advogado, mas quem é que vai te procurar com 21, 22 anos? Quem que procura um advogado em sã consciência com 22 anos? Não, numa boa, não quero ofender ninguém, não é isso, não me entenda mal. Mas só te procura parente, é só parente. Para não pagar, não paga. Porque se você vai cobrar, a sua mãe já fala assim, você não vai me fazer um papelão de cobrar da sua tia. É a única pessoa que podia jogar um capilé e não paga, sabe? Então assim, isso me fez crescer também, porque Deus tinha outros planos para mim. E eu comecei a enveredar na tentativa de fazer um concurso público. E devem ter muitas pessoas que já fizeram concurso público, estão tentando fazer um concurso público na nossa área. E é muito difícil. No meu estado, por exemplo, abrem editais para o MP, para a magistratura. 4.000 pessoas, às vezes passam 10, passam 5. Já teve concurso que passaram 3 pessoas, de 4.000. Então, quer dizer, é um concurso muito difícil. E a gente tem que estudar muito. Eu comecei a estudar. Nessa época eu não conhecia a Deus do jeito que eu conheço hoje. Eu era muito cachorro. Eu não tinha coragem de pedir nada a Deus. Eu não tinha coragem de me dirigir a Deus. Eu era muito cachorro. Eu achava, eu não mereço pedir nada, eu tenho até vergonha de falar com o Senhor. Mas, nos momentos aqui de angústia, eu só pedia uma coisa, eu nunca pedi a Deus para passar em concurso, nunca pedi. Eu só falava assim, Deus, me dá força de vontade para estudar. Eu só quero isso, força de vontade. Não importa quando eu vou passar, eu só quero ter força de vontade. Eu quero acordar e ter desejo de estudar. É isso que eu quero, acordar e ter desejo de estudar. E Deus foi me dando essa força de vontade. E eu estudava 10, 12, 14 horas por dia. E os concursos começaram a aparecer. Como eu tinha já esse escritório formado aqui no Rio, advogar é gostoso. O problema da advocacia é juiz e promotor, que atrapalha tudo. E serventuário é complicado, rapaz. É você ter um pouquinho de poder que você acha que você já é a última bolacha do pacote. É assim que a coisa funciona. Mas é gostoso advogar. E eu queria manter o escritório, queria fazer concurso para procurador do Estado ou procurador do município. Nem direito penal, para vocês terem uma ideia, que é aquilo que eu mais estudo hoje, nem direito penal eu gostava. Eu achava muito chato o direito penal, era muita teoria, era muito isso, era muito aquilo outro. Eu queria uma coisa que me permitisse o que a gente dizia na época, né? Eu queria um fixo, né? Ou seja, uma segurança e poder advogar. E comecei a estudar muito, eu sei que tem muitos bacharéis aqui, eu comecei a estudar muito direito constitucional, administrativo, tributário, que era o forte do concurso procurador do Estado e procurador do município do Rio. Era muito, não estou querendo, hoje é o nosso primeiro encontro, não quero que ninguém me entenda mal, ninguém me compreenda mal, que não é essa a minha personalidade. Mas eu era muito bom nessas 3 matérias, muito bom. Abri o concurso de procurador do município, fui fazer a prova, e na primeira etapa, só para que vocês entendam o quanto eu estudava bem essas matérias, eu tirei 10 em constitucional, 9 em administrativo, 9 em direito tributário. Paralelo a esse concurso, abri o concurso de defensor público do Rio. E eu não sei se é assim hoje, mas na minha época o concurso aqui no Rio ele era muito demorado, ele era feito em várias etapas. Você fazia um provão, depois você fazia uma prova específica de penal e processo, depois a outra civil e processo, depois a última constitucional, administrativo e tributário. O concurso era muito arrastado. Mas eu me inscrevi no concurso de defensor também. Quando a gente está querendo fazer concurso, a gente quer fazer todos, né? Na verdade, a gente quer passar em algum. Embora a minha predileção fosse procurador do Estado ou do município. Fiz a primeira prova do concurso de defensor, o resultado saiu rápido. Fiz a segunda etapa, que era penal e processo, passei. A terceira etapa, civil e processo, passei. Fui para a última etapa do concurso. Justamente aquela que eu mais sabia, constitucional, administrativo e tributário. E a gente que está fazendo concurso, parece que a gente tem mania de querer dar satisfação para as outras pessoas. Se alguém aqui, isso agora é um conselho, não é Deus falando não, viu? Sou eu. Se alguém, tem irmão que fala, Deus está falando contigo, não é nada de Deus está falando, um conselho meu. Se alguém quer fazer algum concurso, conselho de amigo, de irmão, não diga nada para ninguém. Para ninguém.
É sério. Sabe por quê? Por um detalhe. Ninguém quer o seu bem. Ninguém. Sabe por quê? As pessoas não conseguem suportar o sucesso dos outros. Não conseguem suportar isso. Isso é muito forte. As pessoas não suportam isso. Só conta para sua família e para alguns irmãos, porque nem todo irmão merece, inclusive, que você conte, né? Tem irmão que não vale a pena você contar, né? Mas fica restrito à sua família. E quando você passar no concurso, você inclusive manda o convite depois que você já tomou a posse. Para o cara não agorar, né? Mas não vai tomar posse. Tomara que anule o concurso, não é assim? Acontece, né? E eu estava na última etapa, eu me lembro que nós começamos aqui com 3.000, 4.000 candidatos, alguma coisa assim. Na última etapa que eu estava fazendo, nós só éramos 50 candidatos e 60 vagas. E todo mundo sabia, os meus amigos do fórum sabiam que eu estava fazendo a prova, os meus amigos de futebol, isso, aquilo, outro. E todo mundo já chegava para mim, como era a etapa que eu mais sabia, basicamente a última etapa antes da prova oral, 50 candidatos, 60 vagas, pela lógica, né? Basicamente tá quase todo mundo dentro, vamos raciocinar dessa forma. E todo mundo que eu passava, a turma, Rogerinho, já é defensor. Eu falei, é comigo mesmo, já tô dentro, né? Assim, linguarudo. Fui fazer a prova, eu nunca fui de estudar antes da prova, mas a prova aconteceu numa segunda-feira na UERJ, em 2 salinhas só da UERJ. No domingo, eu resolvi estudar um tema. E para quem é da área do direito vai entender melhor o que eu estou dizendo, eu estudei concessão de serviço público. Quando fui fazer a prova, qual era a dissertação? Concessão de serviço público. Eu falei, eu estou dentro, é comigo mesmo. E comecei a escrever. De repente tinha uma senhora atrás de mim, e ela tinha 51 anos. E na época que isso aconteceu, foi a virada da Constituição de 88 com 89, havia discussão a respeito de limite de idade para concurso. E ela estava atrás de mim e eu fazendo a prova. De repente, a fiscal da sala, só para vocês terem uma ideia como é que o clima estava bom, a fiscal da sala era amiga minha, defensora de Farra, de Gandaia. Assim, o clima todo favorável, sabe assim, ninguém estava preocupado com nada, todo o clima favorável. E eu fazendo a minha provinha, de repente ela fala assim, baixinho atrás de mim, Rogério. Eu falo, ai, será que ela vai pedir cola aqui no concurso público, pô? Né? Minha concorrente. Na hora, Deus me fez assim aquele flashback, falou, rapaz, você é muito egoísta, você é um cachorro ordinário, sem vergonha, você colou a faculdade inteira, agora que você tem chance de dar uma cola, você não vai dar uma cola? Né? Assim, amigo, não leva a mal o que eu estou dizendo, não. Hoje eu entendo o colador de uma forma diferente, como eu entendia. O sujeito que cola, na verdade, ele é um pesquisador, Não, inclusive um pesquisador criativo, porque além de fazer a pesquisa, ele tem que na hora dar um jeito de entender aquilo que ele fez, né? E tira da perna, e tira não sei da onde, é uma criatividade, rapaz, e faz papiro, e faz isso, e faz aquilo outro, isso é digno de louvor, um sujeito desse, né? Eu tô brincando, cola não é de Deus não, mas assim. E ela chega pra mim e fala assim, Rogério, aí eu, falei, oi, você sabe a questão tal? E eu falei, olha, eu acho que é assim. Falei em linhas gerais a questãozinha para ela e continuei a escrever minha prova. Poucos dias depois foi o resultado, né? E assim, eu saí dali, sabe, com aquela sensação de tarefa cumprida, de ter arrebentado na prova. Falei, não, essa foi a minha... Sabia a prova toda. Fomos ao tribunal do júri, que era a leitura de notas, não sei se ainda rola assim hoje no Rio. Aí o procurador-chefe da instituição lia o número do cartão e a nota. Número do cartão e nota. E estava lá. Eu e esse meu amigo, Cláudio, meu amigo do escritório, só esperando a nota, né? Quando ele fala o meu número e a nota, falou o meu número, passava com 5, né? Aí a nota que eu tive, 4.9. Quando o cara falou 4.9, eu não acreditei. Sabe? As lágrimas começaram a escorrer. Eu falei assim, não estou acreditando. Como é que alguém pode me avaliar numa prova escrita em 1/10? Como é que o sujeito em sã consciência vai em 1/10? Fui na defensoria, olhei a minha prova não tinha um risco
e estava lá a nota, 4,9. Eu falei com um camarada lá da defensoria, eu falei, amiguinho, eu queria saber aí como é que eu faço, né? Se tem recurso, se não tem, né? Queria conversar com o examinador. Não, o critério é subjetivo, a nota é essa. Eu falei, então, beleza, o que eu posso fazer, né? Não vou ficar chorando pelo leite armado. Ainda tinha um outro concurso em andamento, que era o concurso de procurador do município. Voltei para o escritório, comecei a refazer a minha programação de estudos toda. E à tarde eu fui ao fórum. E eu estou indo à tarde no fórum, e tinha um amigo meu que estagiava no meu escritório, eu até brinco muito com ele, tem muitos anos que eu não vejo, o Bruninho. O apelido dele era Tomada. O apelido era Tomada porque era o sujeito mais desligado que eu já vi na minha vida. Aí a turma fala assim, meu irmão, mete o dedo na tomada, rapaz, se liga, sabe? Sabe aquele sujeito que você mexe com ele, Vinícius, ele não sabe que você está mexendo com ele? Assim, você perde a paciência, porque, sabe, você acaba ficando irritado com a situação. E a única frase que ele falava no dia inteiro, ele fala assim, naquela lerdeza, né, a característica tomada, ele fica assim, que isso, que... Quando ele falava que isso, eu tinha vontade de pular do 15º andar. Estava eu e o Tomada ainda ao fórum, e a gente está passando num prédio que tem em frente ao fórum, que tem um calçadão, não sei se vocês conhecem ali, que tem umas pilastras. E tinha um mendigo, a distância mais ou menos deve ser daqui até a parede, e tinha um mendigo deitado ali, no momento que a gente estava passando, mas o sujeito sujo, aquele cara que tinha um cabelo que, sabe assim, não dá para entrar o pente, não é descer o pente, não dá para entrar o pente no cabelo do cara. Aquele cara todo fedorento, maltrapilho. Esse cara se levanta e vem correndo na minha direção. De repente esse mendigo pega a minha mão, aperta a minha mão e fala assim, ô doutor promotor, o senhor não vai me prender não, né? O cara falou, que promotor, rapaz, eu já todo limpinho por fora, aquele mendigo fedorento, rapaz, aperta minha mão, já fui cheirando a mão, batendo a mão assim. E o Tomada, que é o desligado, que estava comigo no Profórum, chega para mim e fala assim, aí Rogerinho, quem sabe isso não é um aviso de Deus para você fazer concurso para o Ministério Público? Rapaz, Deus usa uma jumenta para falar com Balaão, não vai usar o Tomada? Fala sério, né? Usa uma jumenta, não vai usar o coitado do Tomada, tadinho, que até falar ele fala, né? Eu falei, rapaz, que concurso pro MP, o que, rapaz? Uma semana depois abriu o edital do MP de Minas. Fiz a primeira, fiz a segunda, faz 18 anos que eu estou no Ministério Público de Minas. Só queria te dizer uma coisa, Deus tem o melhor reservado para você. Não que a defensoria não fosse boa, não é isso. Mas Deus queria que eu tivesse no Ministério Público e em Minas Gerais. Era lá que Ele queria que eu tivesse. No Ministério Público, é porque eu não vou ter tempo de falar com vocês aqui, mas no Ministério Público, Deus já fez coisas na minha vida que são inacreditáveis, inacreditáveis. Passei no concurso, me casei em Minas. Quando minha filha tinha 1 ano de idade, me separei da minha primeira esposa. Conheci a minha atual esposa. Nós nos casamos. E a gente estava no hotel no Nordeste. E meu casamento já tinha acabado. Já não gostava mais da minha esposa. Ela já não gostava mais de mim. E vocês sabem que hoje casar e separar é a coisa mais fácil do mundo. Hoje nunca foi tão fácil você ficar com alguém. Nunca foi tão fácil também você separar de alguém. E a gente começou a conversar no hotel e ela falando, olha, nós estamos precisando de alguma coisa espiritual, porque, sabe, o casamento não está legal, a gente vai acabar se separando. E a gente já estava quase tomando essa decisão de se separar mesmo. E nós voltamos e Deus colocou uma pessoa para conhecer, na frente, na verdade, da minha esposa, uma prima dela, que já não via há muitos anos. E essa prima levou a Fernanda para uma igreja em Belo Horizonte. E ela começou há 3 meses a frequentar essa igreja. E assim, eu vou te falar uma coisa, irmão. Vocês estão me conhecendo hoje. Mas eu era o último da fila para pensar em conversão. O último da fila. O último. Esse negócio de ficar só falando de religião, de Jesus, isso para mim estava por fora. Quantas vezes eu ridicularizei
as mães dos meus amigos, e com eles ridicularizando também, porque iam ir à igreja, iam isso, olha o que Deus faz comigo. Deus me traz aqui para falar dele, sabe? Depois de tanta cachorrada que eu fiz, tem que ser muito bom, tem que ser muito amoroso, tem que ser muito fiel para fazer isso. Não é um Deus qualquer, é Deus. E 3 meses se passaram e me despertou uma curiosidade de ir a essa igreja. Eu fui. E quando o pastor começou a falar a respeito da palavra de Deus, aquilo entrou no meu coração como se fosse uma flecha. Deus assim saiu arrebentando dentro de mim. E eu falei, meu Deus, como é que eu nunca escutei isso? Como é que eu nunca soube dessa verdade? Por que ninguém nunca falou isso comigo? E cada vez que ele falava, Deus ia, sabe, como se fosse uma bigornada na minha cabeça. É assim, 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 assim. E Deus foi começando a trabalhar no meu coração. Deus foi começando a restaurar o meu casamento. E a minha esposa sentiu vontade de ter filhos. Eu já tinha uma filha do primeiro casamento. E querendo ou não, a mulher quer ser mãe. A mulher tem um instinto de maternidade. Toda mulher quer ser mãe. No fundo, mesmo aquela que diz que não quer, ela quer. Ela quer ser mãe. Porque Deus colocou esse instinto na mulher. A mulher tem um instinto de maternidade, ela quer ser mãe. E minha esposa tinha passado num concurso aqui do Tribunal de Justiça do Rio. Estava morando aqui. E a gente ela tentando engravidar e não conseguia engravidar de jeito nenhum. E ela fez um exame, fez uma videolaparoscopia e foram detectadas 5 causas de infertilidade. E era impossível ela engravidar, impossível. A fita dela foi levada num congresso internacional em Belo Horizonte e os médicos que analisaram aquela fita disseram, não tem a menor possibilidade dela engravidar. E eu falei, olha, Nanda, agora que a gente conhece ao Senhor, agora que a gente conhece verdadeiramente a Deus, a única coisa que a gente tem que fazer é orar, é pedir a Deus para que abra sua madre, pedir a Deus para que restaure, para que te cure e vamos agora aguardar no Senhor, vamos descansar, a gente não pode fazer nada. Nós tentamos inclusive uma adoção e nós fomos rejeitados na adoção, só para que vocês tenham uma ideia. Fomos rejeitados, porque a assistente social disse que a Fernanda tinha amor demais e ela ia sufocar a criança. Fala sério uma coisa dessa, rapaz, fala sério. Você acredita nisso? Mas eu sei por quê. É Deus também trabalhando. Não era para a gente ter adotado. Embora a gente quisesse. E a Fernanda estava no Rio e eu estava em Belo Horizonte. E eu estava na minha igreja e o meu pastor começou a falar e eu nunca tinha lido a Bíblia. E estava começando agora a estudar, começar a entender a palavra de Deus. E de repente, esse pastor começou a falar sobre um discípulo amado, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus. E de repente o Espírito Santo começou a arder dentro de mim, dizendo assim, o nome que ele disser vai ser o nome do seu filho. E a Fernanda, estéril, sem a menor chance de engravidar, os médicos descartaram completamente a possibilidade. E aquilo me incomodando, dizendo assim, o nome que ele disser vai ser o nome do seu filho. E ele não dizia o nome desse discípulo amado. E falava e nada de dizer o nome. De repente, ele fala, João. Quando ele falou João, o Espírito de Deus me tirou da minha cadeira. Eu fui à frente da igreja, tomei o microfone da mão do pastor, que é o pastor Cláudio, que está ali, um homem que eu amo. Tomei o microfone da mão dele e falei assim com os irmãos, falei, olha, não sei o que está acontecendo, sou recém-convertido, vocês sabem que a minha esposa não pode engravidar, o nome dela inclusive consta na lista de oração, vocês estão orando para que ela engravide, não sei se foi Deus que falou comigo, mas se foi Ele que falou, Ele disse que a Fernanda está grávida e o nome do meu menino já se chama, o meu menino já tem nome e se chama João. Quando eu falei isso, veio abaixo, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Veio abaixo a igreja, né? Veio abaixo, porque eu estava dando testemunho de fé, é ou não é? Veio abaixo a igreja. Liguei para a Fernanda, assim que eu cheguei em casa, sabe, com aquele gozo no coração,
gozo, aquela felicidade de saber que a gente ia ter um neném. E eu liguei para aqui, para o Rio, falei, Nanda, você não sabe o que aconteceu? Deus falou comigo na igreja, Deus falou comigo e disse que você está grávida, e o nosso menino se chama João. Ela respondeu assim, eu estou grávida? Falou, está grávida, pode acreditar, ué, Deus falou comigo, foi comigo que ele falou, pô, ele se chama João. Não, amém, tá certo, beleza e tal, né? Glória a Deus. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, eu já não tinha nem coragem de entrar na igreja. Eu já cumprimentava os irmãos assim, pode ser meu irmão, né? E já ia pro meu canto. Eu falava assim, Senhor, eu tô passando um mico violento aqui na igreja, eu fui lá na frente, pô. Tive coragem de ir lá, pegar o microfone, não faz comigo não, pô. Me ajuda aí, Senhor. Quebra essa. De repente, eu tô na promotoria. Nessa época até trabalhava numa promotoria especializada em erros médicos. Aí mudou o nome depois para Promotoria de Defesa de Saúde. E toco o telefone. O Fernando já tinha vindo para Belo Horizonte. Tinha saído aqui do Tribunal de Justiça do Rio. Tinha passado no concurso lá na Justiça Federal de Minas, na região de Minas. E aí, tô na promotoria, toco o telefone. E a Fernanda do outro lado da linha chorando, só falava assim, vem para casa que Deus é fiel. Vem para casa que Deus é fiel. Aí eu falava, não, eu sei que Ele é fiel. Mas me fala o que está acontecendo, não posso sair. Não, vem para casa, você tem que vir, Deus é o fiel, vem para casa, vem para cá. Eu falei, fala, pelo amor de Deus, fala, o que está acontecendo? Não posso, vem para casa. E fui correndo para casa, deixei tudo lá na promotoria, fui correndo para casa, morava perto do meu trabalho. Quando eu cheguei em casa, está a Fernanda ajoelhada ao lado da cama, e em cima da cama, um fax. A minha sogra tinha conversado com a Fernanda começou a sentir umas dores no seio, alguma coisa assim. Minha sogra, né? Não vou falar macaca velha, que é uma expressão ruim para a sogra, né? Assim. Não, mas é o modo de ser, de falar, não tem nada a ver, ué. É expressão, rapaz, leva a coisa mal, não, pô, né? Força de expressão, eu amo a minha sogra, gente boa demais. Mas macaca velha falou assim, ó, faz um exame, quem sabe você tá grávida? Fernanda, não tô grávida porque tá descartada a gravidez, né? E ela fez o exame, eu cheguei em casa, tava lá o exame de sangue, acho que de 0 a 100, não me lembro agora, não era gravidez. O exame dela tava 1 milhão e tal, o negócio do exame lá. E aquela alegria, quando eu olhei aquele exame, eu falei, Nanda, você tá grávida, glória a Deus. E ajoelhamos, oramos, agradecemos ao Senhor, aquela coisa toda, aquela alegria. Chamamos todo mundo à noite, né, para comemorar. Os parentes todos, não, vamos lá em casa, vamos comemorar, e ter coxinha, Coca Light, né, assim, comemorar. Aí fomos comemoramos. Aí dia seguinte a Fernanda vai à médica dela, a ginecologista obstetra dela. Aí de repente toca o telefone de novo. Ela chorando no celular. Não, eu não tô grávida. Isso é um falso positivo. Eu falei, que falso positivo, Nanda? Deus falou comigo na igreja. Que mané falso positivo, pô? Deus falou comigo. Não, é falso positivo. Eu vou ter que fazer um ultrassom agora para saber. Eu falei, não, pode ficar tranquila, vai fazer ultrassom. Aí foi fazer ultrassom. Isso ela me contando, né? O médico, a pessoa que estava fazendo o ultrassom, não tinha o motivo do ultrassom no pedido, né? E o médico pergunta para ela, uma médica, não sei, falou assim, vem cá, por que você está fazendo esse ultrassom? Falou, não, porque a médica suspeita que eu não esteja grávida e tal. Aí ele aumentou o volume do negócio e falou assim, olha o coraçãozinho do neném batendo aqui. Ô, Jesus, que é bom demais. Fala sério, pastor Cláudio. Barriguinha cresceu. Aí fomos fazer ultrassom, né? Agora para saber o sexo, que a mulher gosta mais de saber o sexo do que a gente. Porque a mulher quer fazer enxoval, né assim? Pintar o quarto de azul. Não tem aquele negócio de não sei o que, tal. Aí foi fazer ultrassom. Aí o médico fazendo ultrassom, eu com a maior tranquilidade do lado. Aí de repente o médico manda assim pra gente: vocês querem saber o sexo do neném?
Eu falei assim, esse cara não sabe quem é meu chegado. Já tem até nome, rapaz, quer saber se é esse neném? É João, rapaz, pode ver o negócio aí. Aí ele tá fazendo ultrassom. Aí ele fala com maior felicidade assim, é menina. Eu falei, menina? Que menina, rapaz? Fala sério, pô. Olha esse negócio aí, pô. Esse teu aparelho tá escangalhado, rapaz. Foi Deus que falou comigo. Menina. Ué. Tem uma aguinha? Tem uma aguinha? Falei, que menina, rapaz? Não é menina, certeza absoluta. Ai. Aí, não, glória a Deus. Não é que eu não gosto de menina assim, né? Mas menina, mas porque Deus tinha falado. Obrigado. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Beleza. Nasceu a primeira menina e Deus tocou. E aí, Deus deu um nome para Fernanda, Emanuela, que quer dizer Deus conosco. 6 meses depois, para quem era estéril, engravidou de novo. Engravidou, barriguinha cresceu, vamos lá fazer ultrassom. Aí lá veio o médico perguntar de novo, quer saber o sexo? Eu já não estava mais com aquela bola, né? Mas ainda me garantindo, falei, tô aí, doutor, pode falar o sexo aí. Menina! Eu falei, não, agora não. Faz isso não, porque você ofende, rapaz. Menina! Eu falei, é menina, certeza absoluta. Eu falei, ai. Aí nasceu a segunda menina. Aí nós demos o nome de Rafaela, que quer dizer Jeová Rafá, o Deus que cura. E a Fernanda não queria ter mais filhos. Aí lá vou eu conversar com o pastor Cláudio. Falei, pastor Cláudio, o negócio é o seguinte. Acho que Deus falou comigo naquele dia na igreja. E eu não sei por que nasceu menina. Deus me deu um nome, assim, deu um nome. Não era Joana que Deus me falou. Deus me falou João. E aí, né? Nesse carinho todo, nessa sabedoria toda, o pastor Cláudio falou assim, Rogério, a gente não sabe os desígnios de Deus, não sabe os propósitos de Deus, mas se de repente Deus tivesse te dado João, você teria perdido essas bênçãos, você teria perdido a Emanuela, teria perdido a Rafaela, e eu vou falar uma coisa para vocês, as minhas meninas são grudadas comigo, a Fernanda Timoena pode dizer isso aqui, elas são grudadas comigo de um jeito, eu saio de casa, elas choram de desidratar, sabe assim, desidratar. É mesmo assim, agarra na pá e fala, não vai sair. Desidratado. Às vezes eu vou jogar bola, não aviso que vou jogar bola. A Emanuela, que é a mais velha, liga e fala assim, quem mandou sair? Parece que é minha mãe. Sabe aquele negócio assim? Parece que é minha mãe. Eu teria perdido essas bênçãos. E a Fernanda não queria ter mais filhos. Normalmente, hoje, vamos dizer assim, nessa sociedade dita, entre aspas, como moderna, a mulher quer 1, 2 filhos, não sei o que, normalmente fica nesse, né? Mais ou menos isso que rola hoje. E um dia Deus tocou de novo meu coração. Eu conversei com a Fernanda e falei, Nanda, eu não posso fazer como Abraão fez com Sara. Na verdade, Abraão era para ter tido um filho com Sara e não para ter tido um filho com Agar. Não era o filho da escrava que era o filho da promessa. Deus tinha prometido um filho de Sara. Mesmo na sua velhice, Deus tinha prometido um filho de Sara. Vamos tentar mais uma vez. Eu falei com ela assim, sabe, Deus já te curou, você era estéril, você não podia ter filhos, Deus abriu a sua madre, você agora nós já temos duas meninas lindas, minhas meninas são bonitinhas demais, parece tudo comigo, assim, tô brincando, parece tudo com a mãe, assim, bonitinha demais, e sabe, eu falei com ela assim, mas eu tenho que tentar, uma coisa entre mim e Deus. Sabe, eu acho que Deus falou comigo na igreja, eu acho que Deus me prometeu, não é pelo sexo, não quero que vocês entendam isso, porque menina com pai, meu irmãozinho William aí, pai do William, menina com pai é carinhosa demais, o meu menino, Senhor, me perdoa, vamos tentar, né, mais uma vez, e Fernanda ficou grávida,
fomos fazer ultrassom. Quando o médico pergunta, quer saber o sexo? Eu agora falo assim, meu irmão, eu não tô com bola nenhuma. O que você disser aí tá bom, porque Deus já tinha curado mesmo. E ele fala assim com aquele carinho todo, é menino. E a Fernanda começou a chorar tanto, porque era o João. E eu queria que vocês entendessem o seguinte, João foi uma promessa de Deus. Deus cumpre aquilo que ele promete. Deus tem tantas coisas para a vida da gente, tantas coisas para a vida de vocês. E a família nossa é uma família maravilhosa. E eu estava na Espanha, eu faço um curso fora. E de repente, eu estou falando com a Fernanda no telefone, pela MSN. Ela estava aqui no Brasil com os meninos, eu estava na Espanha, agora sei lá, acho que foi em janeiro, né? E ela fala assim comigo, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Eu quero que você me ligue agora, que é urgente. Eu tenho que falar com você agora. Eu falo, nós já estamos falando, fala para mim, o que é? Não, você tem que me ligar, eu quero falar com você agora, quero falar com você agora. Eu falei, não, me fala. Sabe aquela coisa de mulher que não fala na hora que você pede? Aí sabe o que ela me fala? Tô grávida. Tô grávida. Sabe o que aconteceu, gente? Eu vou contar o porquê para vocês. Quando eu recebi o nome João, de Deus, na igreja, meu filho se chama João Paulo. O meu sogro se chama Paulo. O meu cunhado se chama Paulo. E uma vez a Fernanda falou comigo assim, não, esse nome Paulo é bom porque eu estou homenageando meu pai. Aí eu falei, na hora a gente é ruim, sabe? A gente tem um coração duro. Eu falei assim, pô, por que homenagear teu pai? Tem que homenagear a mim, pô. Fala sério, né? Porque o irmão dela já tinha homenageado o pai. Não é a vida inteira, gerações e gerações, homenageando a mesma pessoa, né? Eu falei, não, agora eu que tenho que ser homenageado. E eu senti que, sabe, isso machucou o coração da Fernanda. E como Deus assim, cumpriu sua promessa na minha vida, me dando João, a Fernanda engravidou de novo, porque no coração dela, ela sentia a necessidade de ter um outro filho. E vocês adivinham agora qual é o nome dele? Que Cláudio, rapaz, fala sério. Cláudio é o meu pastor, eu me chamo Rogério. Adivinha qual é o nome do menino? Vou perguntar de novo. Rogério. Levanta aí, Nana. Essa é minha esposa. E agora eu só quero te dizer o seguinte, eu só esqueci de pedir a Deus para fechar a madre, porque eu só pedi para abrir. Sabe aquela coisa do rodízio, que é o verde e o vermelho? Para Deus, o pedido está em aberto. Eu tenho que chegar para Ele agora, Senhor, fecha, tá bom? Porque com esses são 5 filhos. Tá bom. Vocês acham que tá bom 5? Eu queria até que vocês me perdoassem, meu tempo já passou e muito que eu tinha que falar com vocês. Eu tinha tantas coisas, na verdade, para falar, tantas coisas que Deus tem feito na minha vida, tantos milagres, um milagre atrás do outro, sabe assim? É uma coisa que transborda, esse relacionamento com o Senhor, uma coisa assim, sabe? Ele é muito, 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 muito grande. E eu queria que vocês tivessem isso também. Isso não é um privilégio para mim, não. Deus não é bom, não é amoroso só comigo, não. Eu sou o que menos mereço bênçãos aqui, sou eu. Eu sei quem eu sou. Eu sei. Deus me conhece. Ele sabe quem eu sou. Você pode não me conhecer. Você pode ver uma aparência. Você pode ver uma pessoa falando com vocês aqui, achando até que eu sou bonzinho. Mas Deus sabe quem eu sou. E Deus tem feito assim, tem me dado bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Deus pode te curar, Deus pode te trazer, sabe? De lugares assim, onde você estava, te colocar em lugares onde você nunca imaginou. Eu me lembro quando eu vinha com meus colegas de ônibus para a praia. Assim, a gente já vinha com a esperança de dar calote, sem dinheiro inclusive para passagem. A gente descia pela janela, descia pela porta traseira. E assim, a gente era feliz também, não vou dizer que a gente não era, né? Mas assim,
eu olho para trás e falo, Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor me deu um dom, que é o dom de escrever. Eu gosto de escrever, eu tenho prazer em escrever. Tem um irmão, né, amado, que é o William, que é o meu editor, mas além do meu editor, meu irmão do coração, juiz federal aqui no Rio. Edita os nossos livros e assim, para livro de direito, nós já vendemos mais de 100.000 cópias. Isso é muita coisa para um livro de direito, para um livro de direito penal, com o mercado com tanta concorrência, com tanta coisa. Deus vai abençoando. Eu coloquei uma nota do autor nesse livro, onde eu falo um pouquinho do amor de Deus. E eu tenho recebido e-mails e mais e-mails. Todo dia eu tenho recebido e-mails por conta dessa nota do autor. Pessoas se convertendo. Há 3 dias atrás, uma pessoa me mandou um e-mail que ela ia se matar durante a madrugada. E ela leu aquela nota, fez oração de entrega, entregou a sua vida a Jesus. E já estava feliz, sem conversar comigo, sem conversar comigo, só conversando com Deus. Ela leu aquela nota e sentiu a presença de Deus. Na hora, ela jogou fora aquela ideia de suicídio. Na hora, esse pensamento foi eliminado. Então eu tenho uma proposta para vocês aqui. Eu não posso ser egoísta. Deus não deu isso só para mim. Deus quer que eu divida isso com vocês. Quem quiser, você é livre para dizer sim ou não. Mas quem quiser receber a esse Jesus que eu recebi, vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Pode vir sem vergonha. Eu vou te falar uma coisa, não tem cara mais envergonhado aqui do que eu. E eu aceitei a Jesus, foi numa convenção nacional da DONEP. A primeira vez, o sujeito que estava pregando, o preletor, fez o pedido, fez a oração de entrega, e eu fui correndo lá para frente para aceitar esse Jesus. E eu queria oferecer para vocês, se é que eu posso falar isso. E é engraçado que quando a gente fala no nome de Jesus, vocês vão começar a perceber isso. Você pode falar de Deus para todo mundo. Pode falar de Deus para todo mundo. Agora, não fala em Jesus, não, senão a casa cai. É diferente. Esse nome é muito forte, irmão. Esse nome é muito poderoso. Esse nome não é para estar na boca de qualquer um. Jesus não é qualquer um. E sabe, a gente que gosta de estudar, a gente vai ficando um pouquinho descrente, a gente vai ficando arrogante, a gente vai ficando prepotente, a gente acha que é o rei da cocada. E eu comecei a estudar, sabe? Para poder saber se essas coisas que a Bíblia estava dizendo eram verdadeiras. Quando você vai estudando, é difícil alguém te convencer se não tiver argumentos fortes para isso. É muito difícil. Principalmente no nosso meio. Tudo no nosso meio é prova, não é assim? É prova. Tem que provar, tem que isso. E eu te provo uma coisa. Eu te provo que Jesus está vivo. 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 Jesus não é uma brincadeira. Sabe? Jesus está vivo. E eu te provo isso com 2 argumentos rápidos, que eu não tenho mais tempo, que eu já até extrapolei muito meu tempo. Eu só tinha meia horinha e já falei quase 1 hora com vocês. Mas vou me permitir só fazer esses argumentos com vocês. Eu li um livro muito interessante de um ex-ateu, um jornalista americano, um jornalista policial chamado Lee Strobel. E esse livro foi muito importante na minha vida, a vida dele foi pesquisar no sentido de comprovar que Jesus era uma farsa. E ele se converteu porque, ao invés de comprovar que Jesus era uma farsa, ele foi convencido que Jesus era verdadeiro. São muitos argumentos. Se vocês olharem a vida dos apóstolos, quando andavam com Jesus, eles não entendiam a grandeza da pessoa que estava do lado deles. Eles não entendiam isso. Era muito, muito forte. Imagina, se eu estou aqui nesse jantar e de repente chego para vocês e falo assim: gente, eu queria que vocês entendessem que eu sou Deus. O que vocês diriam? Eu sou Deus. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Fui eu que criei tudo. Eu estava no princípio. Você ia falar assim: esse cara pirou, porra. Esse cara é doido. Como é que esse cara vem aqui e fala que é Deus? Foi preciso Jesus morrer. Foi preciso Jesus ressuscitar o 3º dia para que as pessoas entendessem a divindade dele. Foi preciso isso. Numa conversa com Pedro, Jesus ainda adverte e fala assim: Pedro, quando tu te converteres. Pedro não era nem convertido. Pedro andava com Jesus, não era convertido. Jesus fala assim: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não era nem convertido. Eu amo Pedro, não quero que vocês entendam mal de mim não, o apóstolo Pedro, mas era o maior bola fora dos 2, era o Pedro.
Era o maior bola fora, era o Pedro. Bonzinho, pescador, né? A Bíblia fala que Pedro era iletrado, inculto, ou seja, era um analfabeto, não tinha cultura nenhuma. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Sabe, aquele todo explosivo, Cefas, né? Que dizia que ficaria firme com Jesus, negou Jesus 3 vezes. Agora, se você olhar a vida de Pedro, antes, quando ele caminhava com Jesus, e olhar a vida de Pedro depois da ressurreição, é um outro Pedro. Pedro, quando foi ser morto, e vocês devem conhecer essa história de Pedro, isso não tem dados que eu possa te comprovar, mas a história relata isso. Pedro morreu crucificado. Quando Pedro foi ser crucificado, ele falou assim: eu não sou digno de morrer como Jesus. E a história conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo estudou 10 anos aos pés de um rabi chamado Gamaliel. Só para que vocês entendam, é como se ele tivesse feito graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Paulo era assim. Paulo era o cara. Paulo não era iletrado. Paulo não era inculto. Paulo conhecia a fundo a palavra de Deus. Mas ele era cego. Ele era cego. Ele odiava os cristãos. O dia que Paulo está indo para Damasco prender os cristãos com cartas expedidas pelo Sinédrio, é como se fosse o nosso mandado de prisão, expedido pelo Sinédrio. Ele estava indo para prender os cristãos. Quando ele está na estrada para Damasco, Jesus se revela a ele e só pergunta assim: Saulo, por que me persegues? Aí a casa caiu, irmão. Aí ele já entende quem está falando com ele. Ele só fala assim: quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Depois desse encontro, meus irmãos, vocês sabem quem é Paulo. Paulo foi aquele cara que revolucionou a igreja. Paulo tinha tudo para ser o maior entre os judeus. Paulo foi açoitado a varas, apedrejado, naufragou, mordido por cobras 2 vezes. Paulo sofreu demais por amor a Cristo. Demais, porque ele soube quem era Cristo. Jesus se revelou a ele da mesma forma que está se revelando a você hoje. Deus está falando contigo, irmão. É só você entender, é só você abrir, é só você escutar com o seu coração. E eu quero fazer uma oração para vocês. Então, quem quiser, eu vou fazer o convite mais uma vez. Vem aqui à frente. Quem quiser aceitar esse Jesus que se revelou a mim 9 anos atrás, vem aqui à frente. Ou se quiser, pode ficar em pé. Vem cá, pastor Cláudio. Eu gostaria que todos que estão aqui pela primeira vez, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Todos que estão aqui pela primeira vez, o jantar foi feito para você. O que Deus fez na vida do Rogério, vai fazer na sua vida também. Não tenha medo. O maior milagre não foi dar o João, não foi dar as filhas. Deus deu o único filho dele por você, por mim, pelo Rogério. Esse foi o filho que nós recebemos. O Filho de Deus, Jesus Cristo.